Olá, olá, bom dia, sejam bem-vindos ao mais um Pai Querer por Você, hoje sabadão 19 de março, hoje vai ter muita informação no Pai Querer por Você, tem muita gente importante aqui para a gente bater um papo sobre a Semana do Consumidor. A gente está nessa semana, é a Semana do Consumidor, e esse é um momento importante para a gente falar sobre os direitos do consumidor e também para tirar suas dúvidas sobre compras. Quem nunca se sentiu enganado quando uma compra deu errada? Sempre pode acontecer. O que pode parecer uma oferta imperdível pode virar uma dor de cabeça. Mas é muito importante você, ouvinte da 90,7, saber o que fazer e também se prevenir de uma roubada. Para você participar do nosso programa de hoje, você já sabe, está sempre aqui com a gente, é facinho, é só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp da Pai Querer, que é o 43 99994 1110. Mande uma mensagem por escrito, uma mensagem de áudio de até 30 segundos e tire as suas dúvidas relacionadas ao consumo. Você já teve alguma experiência ruim relacionada ao direito do consumidor? Você já comprou algum produto ou serviço que não foi entregue ou teve atraso na entrega? Você sabe o que fazer? Você já procurou o Procon? Enfim, qual é a sua relação com o consumo hoje, principalmente com o consumo pela internet, que aumentou muito agora durante a pandemia? Mande mensagem, participe do Pai Querer por Você e no final do programa vai rolar sorteio. E olha só o que a gente vai sortear hoje, em primeira mão, hein? Sorteio de 5 ingressos, 5 entradas da Expo Londrina 2022. Você não está sabendo? Vai ter exposição esse ano, Expo Londrina 2022, de 1 a 10 de abril, e nós vamos sortear 5 ingressos válidos para os fins de semana. Então, seu ingresso, se você foi sorteado, é válido de quinta a domingo. Então, participe, mande mensagem, participe do Pai Querer por Você. E eu quero apresentar os meus convidados de hoje do Pai Querer por Você. A gente vai falar sobre relação de consumo, tirar as dúvidas dos consumidores, dos nossos ouvintes que têm mandado mensagens aí de dúvidas sobre o consumidor durante toda a nossa programação, desde que começou o Pai Querer por Você. Então, vou apresentar os meus convidados hoje. Tiago Mota, diretor do Procon em Londrina. Seja bem-vindo. Primeira vez no Pai Querer por Você com som e imagem, mas já esteve com a gente algumas vezes. Bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os ouvintes e agora telespectadores também, né, que estão nos assistindo. É a primeira vez. Eu fico muito feliz com o convite. Espero que a gente possa tirar muitas dúvidas aí dos consumidores. E, enfim, vamos ficar aguardando as perguntas e tentar dirimir todas as eventuais dúvidas aí. E se prepara que eu tenho certeza que vai bombar de perguntas. Também está aqui com a gente o advogado especialista em direito do consumidor, professor dessa área, Norman Procheneto. Pela segunda vez no Pai Querer por Você, povo. Gostou da sua participação? Que bom, eu também gostei. Bom dia. Bom dia, que bom, eu também gostei. Cumprimentar os ouvintes, telespectadores, a Fernanda pelo convite e o doutor Tiago pelo belo trabalho que ele tem feito à frente do Procon nesse último ano. Muito obrigado. Imagina. E olha, a gente, eu não sei se vocês sabem, mas o pessoal que está me ouvindo aqui já sabe, que lá no meu Instagram, semanalmente, eu faço uma pesquisa sobre o tema que eu vou comentar, que a gente vai tratar no Pai Querer por Você. Se você ainda não me segue no Insta, é @FernandaViotto com 2 T's oficial. E aí toda semana eu faço aí uma pesquisa sobre o que a gente vai tratar no próximo programa. Então eu fiz uma pesquisa sobre as relações de consumo no meu perfil do Instagram. E olha o que o pessoal respondeu. Vou pedir pro pessoal botar na tela depois pra gente. Olha, a primeira pergunta foi a seguinte: com qual frequência você faz compras pela internet? Os nossos ouvintes disseram o seguinte: 11% disse que nunca fez uma compra pela internet. Em contrapartida, quase 90% diz que já comprou pelo menos uma vez, ou que compra às vezes, ou que compra com muita frequência pela internet. 43% diz que compra às vezes e 47% diz que compra com muita frequência pela internet. Isso com certeza aumentou aí nesse período de pandemia. Aí eu te perguntei o seguinte: para você que compra pela internet, você já teve algum problema com compras no e-commerce? E metade das pessoas relataram que já tiveram algum problema na aquisição de algum produto ou serviço pela internet. É bastante coisa, né? Mas metade das pessoas já tiveram algum tipo de... ou sofreram alguma lesão no seu patrimônio, ou tiveram algum prejuízo de não receber, ou de receber atrasado, enfim. E a gente até sabe que tem outros, que tem golpes aí, vários, nós vamos falar disso ainda hoje. E aí eu perguntei, e aí uma pergunta que me deixou preocupada, viu, Tiago? Eu perguntei o seguinte: para você que já teve problemas
com compras, seja ela na internet ou de forma presencial. Você já fez reclamação no Procon? E você sabe que mais de 60% das pessoas disseram que nunca fizeram nenhuma reclamação no Procon? Quer dizer, a pessoa tem problema, né, relacionado ao direito do consumidor e não reclama no Procon. E eu vou querer entender hoje com vocês, vão me ajudar a entender por que as pessoas não reclamam no Procon, porque não sabem a efetividade desse órgão que é tão importante para proteger o seu direito que está aí do outro lado, tá bom? Então, ó, 62% diz que nunca comprou, perdão, que nunca reclamou no Procon. 23% disseram que reclamaram apenas uma vez, e aí 15% disseram que reclamaram mais de uma vez. E, finalmente, eu perguntei para os nossos ouvintes que estão lá no meu Instagram se eles sabem quais são os principais direitos dele enquanto consumidor. E, para minha alegria, 65% diz que sim, que sabe quais são seus principais direitos. Mas isso não significa que sabem quais são todos os direitos. E a gente vai tentar tirar todas as dúvidas hoje no Pai Querer por Você. Então, fica aqui com a gente que vai ter muita dúvida, vai ter muita informação relevante. E eu estou aqui com 2 especialistas que vão me ajudar a tirar todas as suas dúvidas. Tiago, você percebeu esse crescimento de reclamações no Procon, quando a gente fala de e-commerce, de vendas pela internet? Isso também acompanhou lá no Procon? Acompanhou. A gente teve uma demanda muito alta, né, nesse período de pandemia, justamente por conta que, a partir desse período, os consumidores passaram a comprar praticamente na sua integralidade via internet, né? Durante aquele período ficou fechado, enfim, e eles acabaram adquirindo esse hábito. Então, sempre tem problemas, já tem problemas, como tem problema nas lojas físicas, nas lojas online também. E esse número disparou bastante em relação às reclamações no Procon. Tanto a troca de produtos, quanto a falta de entrega, ou expirou o tempo de entrega, enfim, dos mais diversos problemas. Nós estamos falando aqui, inclusive, de problemas, né, de compras online. Eu sei que algumas acontecem por problema de logística, até né, por ausência de má-fé de algumas empresas. Mas a gente sabe que tem muito golpe também pela internet. E tem pegadinhas aí de pessoas, de fornecedores mal intencionados. Vocês dois, o que vocês sugerem? Quais são as dicas que vocês dariam para os nossos ouvintes aqui da Pai Querer 91,7 para que eles tivessem um cuidado maior para evitar cair nesses golpes? Norma? Bom, a gente teve a oportunidade de conversar no final do ano passado sobre a questão dos golpes. O doutor Hernandes, delegado, estava aqui também, e a gente deu algumas dicas, mas a principal, Fernanda, continua sendo aquela de você entender que não existe negócio da China, não existe aquele negócio, nossa, tem um produto aqui que custa R$ 1.000 e estão vendendo por R$ 100, né? Então, você entender que você tem que ficar atento a esse tipo de promoção, você tem que verificar quem é o fornecedor. A Fernanda falou agora há pouco aqui sobre a questão de verificar pelo site Reclame Aqui, fazer uma pesquisa para ver o histórico desse fornecedor, ver se já entregou, se não entregou, se tem reclamação, se não tem reclamação, e principalmente entender que quando o negócio parece muito bom, é muito bom o negócio, pode saber que alguma coisa tem ali, você tem que tomar um pouco de cuidado, né? Essas são as principais, né, a grosso modo, os principais cuidados que você deve tomar, e sempre, sempre, sempre que você tiver algum problema, procurar quem pode te ajudar. Administrativamente, o PROCON, se o PROCON não conseguir resolver, e acionar o Poder Judiciário, porque só assim que a gente consegue também, o que o PROCON e o Judiciário conseguem mapear o que está acontecendo e tomar medidas ativas para prevenir esse tipo de situação e de golpes. Tá, mas, Tiago, a gente viu lá na minha pesquisa que mais de 60% das pessoas não procuram o PROCON. Elas disseram que tem problemas né, relacionados ao direito do consumidor, na compra ou na aquisição de produto ou serviço, mas que elas não vão até o PROCON fazer essa reclamação. Por que isso está acontecendo? Então, Fernando, ano passado, para se ter uma base, a gente teve 32 mil procuras lá no órgão. Então, assim, foi um número bem expressivo, inclusive foi um dos maiores dos últimos 5 anos. Mas tem pessoas ainda que ficam reticentes, tem pessoas que não acreditam de fato no trabalho, né, de determinado poder administrativo, ou às vezes até no próprio judiciário. Então, elas acabam por não procurar o órgão, né, achando que não vai ser resolvido. E um dado interessante também que a gente tem lá do órgão é que mais de 80% das demandas que nos chegam são resolvidas de forma preliminar. Então, 80% dessas, por exemplo, 32 mil pessoas que chegaram, elas têm a sua demanda resolvida já no início. Nós notificamos a empresa e já conseguimos resolver, ainda que parcialmente, esse problema do consumidor. Então, é muito importante que
que o consumidor ele procure o PROCON ou ainda procure o órgão judiciário ou ainda algum site especializado, algum advogado, para que ela saiba, né, de fato os seus direitos e possa fazer algo aí para que o fornecedor não saia impune. Eu sei que o Procon ele aplica algumas sanções, né, algumas multas para os fornecedores de produtos ou serviços em casos de ofensa a algum artigo aí do Código do Consumidor, mas nem sempre o judiciário acaba confirmando essa multa. Conta um pouquinho para a gente. Você comentou aqui antes da gente começar um caso em específico lá, mas você disse que não é só nesse caso, né, que às vezes o Poder Judiciário acaba reduzindo essa multa e isso pode gerar para o consumidor uma sensação de que o fornecedor fica impune. E aí que vale a pena gerar uma sensação equivocada de que vale a pena não seguir as regras do direito do consumidor, não é isso? É isso mesmo. O PROCON, nós aplicamos, né, depois de... Tem um processo interno, tem um processo administrativo, com todo respeito à Constituição, devido processo legal, contraditório, ampla defesa, enfim. Após constatarmos de fato essa lesão ao consumidor, o PROCON ele pode aplicar multas a esse fornecedor para que ele não volte a delinquir, né? Para que nós tenhamos nós possamos coibir aí Sim, essa conduta do fornecedor. No entanto, é uma sanção administrativa. Ela vai, inclusive, ela vira multa ativa, né? A Fazenda cobra e tal, mas o fornecedor ele pode recorrer ao judiciário. E nós temos muitos problemas, né? Nós aplicamos multas, às vezes, de 50, 100 mil reais. Nesse caso específico que eu comentei com você, nós aplicamos uma multa de 50 mil reais para uma empresa de telefonia, né? Uma empresa de telefone. E o judiciário entendeu por bem reduzir esse valor para 3 mil reais. Então, assim, só de sucumbência que o município vai ter que pagar é praticamente maior do que essa multa. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque ao aplicarmos multas muito altas, muitas vezes o judiciário entende que esse valor é excessivo e que para um determinado fato ele não comporta. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, mas nós estamos brigando, falando com o judiciário, tentando dialogar com o juiz, desembargadores, para que essas multas, de fato, elas tenham esse poder de que proíba, né, o fornecedor de voltar a delinquir. Então, como bem disse o Norma agora há pouco, né, que a gente estava conversando em off, uma multa dessa, ela não é só para um consumidor, ela é para toda uma coletividade. Você multar de forma exemplar, nesse caso, você acaba desestimulando para as outras práticas de outras infrações. A mesma prática fazendo outras vítimas, né? Exato. Mas tem muita gente que pergunta uma coisa, Norma, você que é advogado especializado em direito do consumidor, para eu promover uma ação na justiça, pedindo danos materiais, danos morais, para eu poder ser indenizado, eu preciso primeiro promover uma reclamação no PROCON? É uma condição para que eu possa promover uma ação judicial ou não? Eu posso ir direto para o judiciário, sem passar pelo PROCON? Você pode ir direto para o judiciário. Você não tem qualquer tipo de obrigação de buscar uma solução administrativa antes, né? A gente costuma orientar buscar a solução administrativa porque a gente tem hoje um poder judiciário abarrotado de ações, né, com muita demanda, um acúmulo de ação e a questão de reclamar no PROCON, como eu falei agora há pouco, não é só para você resolver o seu problema, mas é para você subsidiar o órgão com informações do órgão para conseguir mapear o mercado e saber como agir. O PROCON ele não tem só a atuação repressiva, ele vai atuar muitas vezes de modo preventivo. E para ele saber aonde ele tem que, o caminho que ele tem que seguir, para que lado ele precisa ir, é importante que ele tenha esse mapeamento. Mas o consumidor não é obrigado a passar pelo PROCON antes. Ele pode procurar o Poder Judiciário direto. Se for uma situação de menor valor ou menor complexidade, pode ir no juizado especial. Para o juizado especial, que as pessoas conhecem popularmente como o juizado de pequenas causas, né? Se a ação tiver até 20 salários mínimos, você nem precisa de advogado, pode ir sozinho lá, com seus documentos, com as suas informações, que o pessoal que trabalha no fórum vai reduzir a termo aquilo que você está reclamando e vai começar a ação. Se tiver mais de 20 salários, já vai precisar do advogado, né? Mas a pessoa hoje tem muito mecanismo, tem muita coisa. Mas um minutinho. Existe uma outra ferramenta chamada consumidor.gov.br, que é um site que foi fornecido, que foi montado pelo governo federal, pelo Ministério da Justiça, que serve justamente para o consumidor colocar a sua reclamação lá. Ele funciona como um PROCON em larga escala e
eu não sei exatamente o percentual, mas é porque cada empresa tem ali um percentual específico, mas eu sei que mais de 80% das reclamações feitas lá são respondidas. São respondidas e muitas vezes são resolvidas ali, né? Então, o consumidor, hoje, ele tem mecanismo, tanto de modo administrativo quanto judicial, para resolver as suas situações e buscar a reparação pelos danos que ele sofre. E para promover uma reclamação no Procon, eu preciso ir presencialmente? Tem algum aplicativo que eu possa utilizar? Posso fazer reclamação pela internet? Quais documentos são necessários para que eu possa formular essa reclamação no Procon? Precisa de advogado? Não precisa? Não, advogado não precisa. Existem duas formas, tanto de forma presencial, né, nós estamos fazendo agendamentos, ou ainda através da internet, através do nosso e-mail. Tem um termo, né, tem um formulário que nós orientamos o consumidor a preencher, que é no site da prefeitura, no site que está dentro do Procon. Sim. E o consumidor ele tem que colocar os documentos dele, documentos pessoais, esse formulário, e também todos os documentos relativos à sua demanda. Se tiver captura de tela, nota fiscal, tudo que ele tiver vai servir de base para que a gente possa verificar qual o problema dele, a demanda, e também notificar a empresa. Então, só com esses documentos, ele pode mandar e-mail ou ir ao Procon fazer essa reclamação presencial. Até porque a gente está bem pertinho agora, né? Procon mudou de endereço, passa para o pessoal o endereço do Procon agora. Aqui do lado, é na rua Piauí, 1117. Então é bem perto, é bem no centro, tem estacionamento na frente, tem estacionamento próximo. É um local bem centralizado. Somos vizinhos, né? Pertinho do estúdio do Marcão Careca, da onde sai o som e imagem aqui do Pai Querer por Você. Pessoal, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a Lotérica da Madre. Quando você for jogar em alguma loteria da Caixa, vá na Lotérica da Madre. Lá, além de receber o seu comprovante físico para retirar o seu prêmio, você pode contar com a ajuda do pessoal da Lotérica da Madre, que é especialista em bolões. Lembrando que os bolões com mais números vão aumentar em muito a sua chance de ganhar. E fuja de sites não autorizados pela Caixa. Você vai ficar sem garantia de receber o seu prêmio. Você pode ganhar e não levar. E a Mega Sena dessa semana está acumulada mais uma vez. Nós vamos ter o maior prêmio da Mega Sena deste ano, hoje. São 190 milhões de reais em prêmio. Então, tem que apostar. O maior prêmio de 2022, o sorteio acontece hoje. Então, aproveita, passa lá na Lotérica da Madre e faça a sua aposta. Siga o Insta da Lotérica da Madre, que é o @Lotérica da Madre, tudo junto, ou chame uma das especialistas pelo WhatsApp da Lotérica, que elas vão te ajudar a apostar sem sair de casa. O WhatsApp da Lotérica da Madre é o 43 33 37 1117. Eu estou aqui hoje falando sobre a Semana do Consumidor com dois convidados super especiais, com o diretor do Procon, Tiago Mota, e com o advogado especialista em Direito do Consumidor, Norman Prochê Neto. A gente vai para o intervalinho, agora são 10 horas da manhã, já a gente volta com muito mais Pai Querer por Você, e aí nós vamos aproveitar para tirar as dúvidas dos nossos ouvintes, dúvidas que a gente recebeu aí durante toda a programação do Pai Querer por Você e dúvidas que vocês estão mandando no nosso WhatsApp. Se você ainda não mandou mensagem, mande agora no 43 99994 1110. Daqui a pouco a gente volta com mais Pai Querer por Você.
Olá, estamos de volta com mais um Pai Querer por Você. Agora são 10h03 da manhã. Que mudança é essa tão grande que o Código de Defesa do Consumidor sofreu em julho de 2021, que muita gente não está sabendo, a tal da lei do superendividamento? Também vamos responder às dúvidas dos nossos ouvintes. Que dúvidas? As dúvidas que vocês vão mandar agora no nosso WhatsApp da Pai Querer pelo 43 9994 1110. E também, gente, durante toda a programação da Pai Querer, desde quando a gente começou o Pai Querer por Você, vários ouvintes mandaram perguntas pontuais, contando situações que aconteceram com vocês. E agora a gente reuniu essas perguntas para tirar essas dúvidas hoje no Pai Querer por Você, falando sobre a Semana do Consumidor. Estou aqui hoje com o diretor do PROCON, Tiago Mota, e com o advogado, professor especialista em Direito do Consumidor, Norman Prochaneto. A gente já bateu um bom papo no primeiro bloco e a gente vai continuar conversando sobre os direitos do consumidor. Eu comentei agora, no início da nossa chamada aqui, do nosso segundo bloco, que em 2021 nós tivemos uma mudança na legislação muito importante, o Código de Defesa do Consumidor, que é a nossa lei mais importante, né, que protege o consumidor. Ela foi alterada agora em julho do ano passado. Entrou em vigor uma nova lei, chamada da Lei do Superendividamento, e que tem como objetivo prevenir e solucionar o superendividamento dos brasileiros. Para que os ouvintes e quem está nos assistindo aqui com som e imagem, para que vocês tenham uma ideia da importância dessa lei, recentemente o Programa da ONU, das Nações Unidas para o Desenvolvimento, apresentou um relatório. Olha o que esse relatório apontou. Eu assustei quando eu vi isso. Que a cada 10 famílias brasileiras, 7 estão endividadas no Brasil. Olha só, a cada 10 famílias brasileiras, 7 estão endividadas. Eu já tinha visto um relatório anterior que eram 4 famílias a cada 10. Agora nós estamos em 7 a cada 10. E o que me assustou mais foi que quase 50% dessas famílias endividadas, elas não têm condições de pagar as suas dívidas mais. Elas não têm condições de pagar as dívidas contraídas. E quero saber o seguinte, primeiro do Norman, foi justamente para proteger essas famílias que estão endividadas até o pescoço, até o último fio do cabelo, que veio essa lei nova? Sim, com certeza, para proteger essa família e para prevenir também que novas famílias, né, acabem se superendividando. Primeiro é importante fazer a diferenciação do que é o endividamento do superendividamento, né? Você está endividado não quer dizer que você é um superendividado. Para você ser considerado superendividado, é quando você tem tanta dívida que você não consegue pagar sem prejudicar o seu sustento, né? Então você deve ou tem que pagar parcelas maiores do que o que você ganha de renda, por exemplo. E aí você não consegue saldar suas obrigações sem prejuízo do seu sustento. É para buscar a proteção desse consumidor específico que a lei do superendividamento veio, e ela traz N ferramentas, né? A primeira ferramenta é um dever de informação um pouco maior por parte de quem concede crédito aos consumidores. O crédito sempre foi muito fácil, né? Você vai no caixa automático, tem lá, ó, crédito parcelado, dinheiro na tua conta na hora, paga em tantas vezes, todos os lugares que você vai tem oferecendo crédito, quer abrir conta, limite pré-aprovado de cartão de crédito, limite pré-aprovado de cheque especial. Então, a concessão de crédito sempre foi muito fácil, muito tranquila. A pessoa está com a conta negativa, o gerente do banco liga, ó, tem um crédito para você disponível aqui. E sem se preocupar com a capacidade de pagamento desse consumidor, né? E sem pesquisa até de taxa de juros e Sem tudo. A pessoa está pesquisa. desesperada, ela está pegando, apareceu o dinheiro, ela está pegando. E aí é que é o problema. E aí, de repente, a pessoa se vê imersa a uma situação em que ela tem parcelas mensais para pagar que correspondem a 80%, 60% ou mais de 100% da sua renda e não tem como pagar, e aí está com o nome sujo, não tem como conseguir mais crédito em outros lugares, e a lei do superendividamento vem para prevenir essa situação e também para tentar trazer uma solução para quem já está imerso nessa situação. Então, para a gente entender, para os ouvintes entenderem, superendividamento, que é justamente o que trata essa nova lei de 2021, é para a pessoa que tem tantas parcelas, tantas dívidas, que se ela de fato fosse honrar essas dívidas, ela não teria dinheiro para morar, para comer, isso, não é? Esse é o superendividado. É para ele que veio essa nova lei. E eu quero saber o seguinte, eu sei que essa lei trouxe vários artigos importantes para o Código do Consumidor, mas ele veio proibir a prática de algumas condutas
pelo fornecedor de crédito. Você pode explicar para a gente o que é que o fornecedor de crédito não pode mais fazer? Tiago. Como bem disse o Dr. Norman, o fornecedor de crédito, ele tem agora alguns mecanismos, né, que ele está vedado por conta dessa lei. É a questão da informação, que é o principal, um dos principais fatores aí nessa nova lei. E também ele não pode fazer um crédito novo para pessoas que já estão nessa situação. Tá? Então, ela vem aí justamente para não criar uma bola de neve maior ainda. Olha, a gente está recebendo muitas mensagens pelo WhatsApp, até as mensagens demoraram para chegar hoje, porque a gente teve um probleminha técnico no começo do programa, como eu disse. Muito obrigado, você ouvinte, que está atento aí, que estava esperando 9h30 da manhã o Pai Querer por você, que percebeu que a gente estava com algum probleminha, que mandou mensagem nos avisando para que a gente pudesse resolver e fazer um Pai Querer por você muito especial hoje. E nós vamos ler agora as mensagens que os nossos ouvintes estão mandando. Lembrando que você pode mandar mensagem para o nosso WhatsApp, mensagem por escrito, ou também mensagem de áudio de até 30 segundos, senão a gente não consegue ouvir a sua mensagem. Nós recebemos uma mensagem da Marinalva Carmo, a Marinalva do Continental, falou que a Agro é top lá no nosso YouTube, deu um bom dia para todos nós. O Luiz disse o seguinte: eu pago um plano dentário, estou afastado e esse plano a empresa paga uma porcentagem. Ah, tá. Então, ele trabalha numa empresa, vamos entender a mensagem. Ele trabalha numa empresa, o Luiz, e aí tem um plano dentário, a empresa paga uma parte, ele paga outra. E ele está afastado da empresa. Ele quer saber o seguinte, se ele ainda pode usar o plano. Pode ou não pode? Ele está afastado? Ele está afastado. Também, eu acho que isso também é um pouquinho de direito do trabalho, né? Precisávamos ter também um especialista aqui em direito do trabalho. Teria que ter um pouco mais de informação. Mas inicialmente ele ainda pode usar o plano, porque o fato dele estar afastado do trabalho, imagino que se está afastado ele não rompeu com o trabalhador, o vínculo. É com o vínculo empregatício, então a empresa continua pagando, ele continua pagando a participação dele, então ele em tese sim pode continuar usufruindo do plano. Existem até algumas recomendações e alguma legislação e posição do judiciário que fala que até em caso de demissão sem justa causa ele ainda pode continuar. Encerrado o vínculo ainda poderia num determinado prazo. Por quê? Porque quando você se desliga da empresa e você tem um plano de saúde, um plano odontológico, você precisa fazer em outro local. Se você for se desligar, e o plano vai acabar, né? O plano que a empresa faz. E aí existe uma carência do plano novo. Então, até com relação a isso, me parece que as empresas teriam que manter esse plano aí, seria essa orientação. Então, no caso dele, que é afastamento, me parece, então, que é mais simples assim. Também a Gilda do Ligissá disse bom dia para todos nós e falou o seguinte: os aplicativos do celular que se passam ser do Serasa. Entrei numa negociação dessa e a operadora não reconheceu. Isso é golpe? É golpe. É golpe, Thiago? Provavelmente é golpe. Tá com cara de golpe. Quando for fazer essa negociação, sempre entra em contato direto com a empresa, né, que a pessoa está devendo, nos canais oficiais, né, nos telefones oficiais da empresa, para confirmar se de fato existe essa proposta, se ela está falando com a pessoa correta, né? Para poder não cair nesse golpe, pagar esse valor. Porque aí paga a dívida para quem não é o credor dessa dívida. Aí você vai ter que pagar essa dívida 2 vezes, toma cuidado. E também o Marcos nos mandou o seguinte, que hoje vários órgãos de proteção ao consumidor estão com vários feirões, olha que legal que ele lembrou, limpa nome, mas dificulta às vezes. A Serasa Experidium deveria ter uma agência aqui em Londrina, estou tentando participar de feirões, mas não estou conseguindo atualizar o meu cadastro e trocar meu e-mail no site do Serasa. E é uma burocracia, só tem uma agência do Serasa em Curitiba. E aí ele está dando bom dia. A gente sabe que existem esses feirões, né? E eu acho. Inclusive agora. Exatamente. Eu queria que você explicasse, Thiago, para o pessoal que está nos ouvindo sobre esse feirão que está acontecendo. Como que é o nome do ouvinte? O Marcos? O Marcos. O Marcos ele pode fazer, inclusive, pelo site, que inclusive até o Dr. Norma já falou, que é o consumidor.gov.br. Tá tendo um mutirão de renegociação de dívidas, né? Lá no próprio site. São mais de 160 bancos participantes. Ela iniciou no dia 7 de março, vai até o dia 30 de março. É muito simples. O consumidor ele entra no site, seleciona o banco devedor e faz uma proposta de renegociação de dívida. O banco tem um prazo aí de até 10 dias
geralmente saem acordos muito bons nesses feirões de renegociação. Então vamos aproveitar, hein, gente? Se você está com uma continha que você não está conseguindo pagar, e isso está acontecendo com 7 a cada 10 brasileiros, então um índice muito alto, aproveita esse feirão aí para tentar negociar sua dívida, sair do vermelho, para você ter um ano de 2022 aí com menos sufoco. Já tem problema, nós já estamos um monte, né? Problema já tem de sobra. Então, se você conseguir resolver pelo menos um probleminha, uma dívida, uma continha, já ajuda muito. Nós estamos recebendo, além de mensagens pelo WhatsApp, a gente também está no canal do YouTube recebendo mensagens, e a Tainá disse o seguinte: o programa de hoje está incrível, um tema muito importante para nós consumidores. Parabéns, Pai Querer. Muito obrigada, Tainá. A ideia do nosso Pai Querer por Você, quando a minha equipe, a minha produtora escolhe o tema, a gente sempre pensa em você. O que é que o nosso ouvinte precisa, o que é que o nosso ouvinte está necessitando nesse momento, é a gente para trazer informação de qualidade para você e os nossos especialistas aí que você está vendo, né? Pessoas renomadas que são referência hoje na nossa cidade sobre o tema que a gente vai falar. E aí ela faz uma pergunta: o que a gente faz para que a gente possa comprar algo na internet num site seguro? Tem alguma dica que a gente possa dar, Norman, para que a pessoa possa verificar se é um site seguro, se é uma compra que ela não vai ter problemas? Bom, pode até ter, mas que inicialmente parece um site seguro. Hoje, cada vez mais, a gente tem os tais dos marketplaces, né? Que são sites de empresas um pouco maiores, empresas mais renomadas que usam aquele espaço para que empresas menores possam vender lá também. Então, a primeira dica que eu dou é você tentar fazer compras em sites que têm um pouco mais de renome. Isso não quer dizer que você está comprando necessariamente daquele fornecedor, mas que há outros fornecedores menores que estão usando aquele espaço para fazer a venda dos produtos. E aí esses sites eles são certificados, têm selos de segurança, né? Então são sites verificados. Segunda coisa, vai para um site menor, vai para um site que você não conhece, verifique antes, vá no Reclame Aqui, veja se essa empresa tem algum histórico de reclamação, veja o CNPJ da empresa, né? Veja de onde é essa empresa, se tem ou não tem ação judicial contra essa empresa. É sempre a questão da verificação. Porque, de fato, com o aumento do e-commerce, aumentaram os números de sites, de plataformas que vendem, e nem sempre uma plataforma pequena ou desconhecida é um golpe, né? Então, a dica é sempre verificar, sempre validar, sempre ir atrás de informação. Até porque, gente, quando você vai fazer uma compra pela internet, normalmente você vai colocar os dados do seu cartão de crédito. Exatamente. Então, veja, isso é super importante. Você coloca seu endereço, seu CPF, né? Enfim, é muito perigoso. Então, tem que tomar esse cuidado. Senão, além de cair num golpe, comprar algo que você não vai receber, você pode ter aí clonado as informações do seu cartão de crédito. E aí o prejuízo é muito pior do que só não receber o produto. Também recebemos uma mensagem no YouTube elogiando o trabalho do Procon. Bom dia, gostaria muito de parabenizar o trabalho do nosso diretor do Procon pelo trabalho que vem realizando. Parabéns, Thiago. Muito bom o reconhecimento, né? Tenho uma dúvida que muitas pessoas também compartilham. Como é que vai ficar a questão da nova lei, a LGPD, com as reclamações do Procon? Então, e aí? Essa pergunta está complicada. Vai ser bem complicado agora. O Procon ele também está se adequando. Vamos só explicar para alguns ouvintes o que é a LGPD que algumas pessoas não sabem o que é. É a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então hoje nós temos essa nova lei que foi sancionada recentemente. Ou seja, o fornecedor, o vendedor, ele tem que ter um cuidado redobrado agora, explicando de uma forma resumida, ele tem que ter um cuidado redobrado com as informações que ele coleta. Então, o consumidor, no momento da compra, ele passa dados como nome, CPF, cartões de crédito, enfim, tem diversos dados que são fornecidos, né, para o fornecedor. Então, hoje em dia, existe uma lei que ela assegura que essas informações não serão vazadas, elas não serão passadas para outras empresas, para um banco de dados. Então, hoje temos essa segurança. E o Procon, inclusive, ele vai atuar, né, no sentido de resguardar essa informação do consumidor. Então, é algo muito recente que a gente vem estudando, já estamos fazendo curso. A prefeitura, em geral, também está tomando um cuidado muito grande com isso, porque agora vai ser um grande problema para as pessoas, né, que têm essa coleta de dados
evitar, né, não poder. Até porque nós tivemos vários casos de vazamento que se tornaram públicos, né? E aí as pessoas acabam aproveitando desses dados, Sim. até vendendo esses dados, isso é Sim. bem perigoso. O Marcos mandou uma pergunta, Norman, dizendo o seguinte: parabéns por trazer este tema tão importante, e disse que comprou algo pela internet, a distribuidora afirma que o produto foi entregue e ele não recebeu. Ele entrou em contato com a empresa e não obteve resposta. Ele pergunta como proceder. E essa é uma pergunta comum. Eu até tinha anotado aqui sobre as dúvidas comuns dos nossos ouvintes, e essa é uma das dúvidas que as pessoas sempre têm, que perguntam para a gente, né? Quando há atraso na entrega do produto adquirido pela internet ou quando ele não chega, o que essas pessoas devem fazer? É curioso, Marcos, né? Eu tive uma situação parecida. Eu comprei um presente para uma pessoa que vai casar. Eu sou padrinho, mandei entregar esse presente na casa da pessoa, recebi um e-mail da transportadora dizendo que o produto foi entregue e a pessoa falou que não foi. Como você tem que proceder quando esse tipo de coisa acontece? Você vai entrar em contato com quem você comprou o produto, e a transportadora, quando faz a entrega, ela precisa tomar ali as informações de quem recebeu. Então, alguém recebeu aquilo, e no canhoto da nota fiscal está lá a data e o nome de quem recebeu. Uhum. Se você não recebeu o produto e a transportadora, o fornecedor diz que você recebeu, o ônus de comprovar, quem tem que comprovar que o produto realmente foi entregue é o fornecedor. Então, como você deve proceder? Em primeiro lugar, entrando em contato com quem te forneceu o produto, com quem você comprou esse produto, e pedindo, falando: olha, eu não recebi, eu quero que vocês me passem então as informações de quando e quem recebeu esse produto, com os documentos, para que eu possa identificar. E se o fornecedor não tiver essa comprovação, ou não demonstrar que realmente foi entregue, aí o caminho do consumidor vai ser procurar o PROCON ou procurar o Poder Judiciário para tentar resolver a sua situação, caso o fornecedor não resolva ali de modo administrativo. Mas esse é o caminho: entrar em contato e pedir confirmação de recebimento. Ótimo. A gente está hoje falando sobre os direitos e as dúvidas dos consumidores. Agora são 10h20, a gente vai fazer um intervalinho. Na volta, a gente vai bater um papo ao vivo com a juíza da Vara da Maria da Penha, do Juizado da Maria da Penha, a doutora Márcia Guimarães Marques. A gente está no mês da mulher, então a gente continua trazendo informações sobre as campanhas, as ações sobre os direitos da mulher aqui no Pai Querer por Você. E a doutora Márcia vai falar sobre um novo programa que foi dado início agora essa semana passada em Londrina, chamado Justiça para Elas, para a erradicação da violência contra a mulher. 10h21, já a gente volta.
Estamos de volta com o Pai Querer por Você no terceiro bloco. Agora são 10h23 da manhã. Estou recebendo hoje no Pai Querer por Você, com muita honra, a doutora juíza Maria Guimarães Marques, que é juíza do 2º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher aqui em Londrina, crimes contra a criança, adolescentes e idosos. A violência ainda é um problema que atinge muitas mulheres no nosso país. E a doutora Márcia está encabeçando um programa muito importante que eu tive o prazer de conhecer e participar, que visa a erradicação da violência contra a mulher, o programa chamado Justiça para Elas. Vamos receber aqui a doutora Márcia Guimarães Marques. Bom dia, doutora. Seja bem-vinda ao Pai Querer por Você. Você está me ouvindo? Doutora Márcia, você me ouve? Está com um probleminha técnico aqui. Vamos tentar resolver enquanto a gente não... Ela deve estar com algum probleminha da internet. Doutora Márcia, você está me ouvindo? Não, a gente está com um probleminha técnico. Já já a gente volta com a doutora Márcia. Vamos continuar batendo papo aqui com os meus convidados sobre o direito do consumidor. Os ouvintes estão mandando várias perguntas e tem algumas perguntas, como eu disse, que são perguntas comuns dos nossos ouvintes. Eu disse lá no primeiro e no segundo bloco que a gente recebe perguntas durante toda a programação do Pai Querer por Você, de casos específicos, e a gente reuniu essas dúvidas aí para criar uma cartilha de dúvidas dos ouvintes da Pai Querer 91,7 para que a gente possa tirar aqui com os nossos especialistas. A primeira dúvida que eles têm em comum é o seguinte: tem relação, com relação à troca de produto? Tem alguma diferença quando a compra é feita de forma presencial e de forma online, Norman? Sim, tem uma grande diferença. Na verdade, você tem direito, o Código de Defesa do Consumidor dá ao consumidor o direito de se arrepender de uma compra feita em até 7 dias a contar do recebimento desse produto, mas somente quando a compra é feita fora do estabelecimento comercial. Então, eu falo de compras pela internet, compras por telefone, até compras pelo WhatsApp, online. Pelo né? WhatsApp, Ou seja, exatamente. quando eu não tenho acesso ao produto, quando eu não pego no produto, quando eu não tenho com uma condição de olhar de perto, de fazer a prova, o contato com o produto. Exatamente. Então, quando você compra fora do estabelecimento comercial, você pode, em até 7 dias, se arrepender da compra, o teu dinheiro é devolvido, atualizado, o produto ele é restituído ao fornecedor sem nenhum tipo de custo ao consumidor. E aí a dúvida que surge e quando eu compro na loja, eu posso trocar se eu quiser? A loja só é obrigada a trocar se o produto tiver algum tipo de vício ou defeito. Então, em caso de vício ou defeito, a loja é obrigada a trocar. Fora isso, cada loja tem a sua política de troca própria. Então, tem loja que, para fidelizar o consumidor, loja de roupa, muitas vezes, olha, a roupa não tem nenhum problema, mas eu vou trocar para você em até tanto tempo. Então, isso não é a loja física, quando você tem contato com o produto, a loja não é mesmo obrigada a trocar? Não então, é se obrigada. você provou a roupa, colocou na hora, estava com pressa, chegou em casa, achou que estava apertado, não está legal, não ficou bom em você não... A loja não é obrigada a trocar. Obrigada não, ela é obrigada a trocar em caso de vício ou defeito. Agora, geralmente as lojas acabam trocando pela política de troca, né? Para fidelizar cliente, mas a política de troca ela é específica de cada loja. E a gente até conversou antes do programa começar sobre a questão das compras em liquidação, que as lojas falam. Por que eu te falei isso? Porque nós tivemos um caso de uma ouvinte que mandou uma pergunta uma vez para a gente fazer para o Thiago falar. No Pai Querer por Você, no nosso quadro lá, Seu Direito, reclamando que teve uma promoção aí relâmpago, ela foi até o local, fez a compra na promoção, a loja estava lotada, não tinha lugar para ela fazer a prova, né, daquela peça de vestuário, ela levou para casa, provou, não serviu, e quando ela voltou, a moça que a atendeu disse, olha, nós não trocamos peças em promoção. Então, a loja tinha razão. Ela pode não trocar, ela não tem obrigação legal de trocar a peça em promoção. Isso, a gente está falando sempre em abstrato, né? A gente sempre está falando em geral. É claro que em alguma situação específica, qual é a ideia de não obrigar o fornecedor a trocar quando você faz a compra presencial? É justamente isso de que o consumidor ele pegou a peça na mão, ele olhou, ele provou, ele viu, né? Agora, se a pessoa não teve a oportunidade de provar, se a pessoa não teve a oportunidade de ver como deveria ver para ter certeza que a compra que ela queria fazer a compra, nesse caso, a gente até pode ver de eventualmente ser alguma exceção à regra, mas a regra geral é compra feita em loja física presencial,
A loja não é obrigada a trocar caso não haja vício ou defeito. Aí, cada loja vai ter a sua política de compra própria e a dica ao consumidor é sempre se inteirar e saber sobre a política de troca da loja antes de fazer a compra. Tem outra dúvida que também é uma dúvida muito comum, que isso tem acontecido, me parece aí, mas está sendo meio comum de acontecer, que vocês comentaram que aconteceu no escritório, né, de vocês. Aconteceu na minha casa recentemente, e isso deve acontecer com uma certa frequência, porque eu vi, inclusive, que está lá nas perguntas que normalmente, frequentemente fazem para o PROCON, é o problema quando a gente tem algum dano, algum equipamento na nossa residência, quando tem queda ou descarga de energia elétrica. Isso me parece que tem sido muito frequente. Tiago, como é que eu devo agir? Como é que o consumidor deve agir se houver um problema de descarga de energia, queda de energia elétrica e ele perder um equipamento? Nesse caso, o consumidor sempre tem que estar atento, né? A verificar em qual período que foi, né, essa descarga de energia, para ele entrar em contato com a própria companhia de eletricidade e pegar uma cópia, solicitar algum documento que comprove que, de fato, nesse período, houve uma queda, e assim ele conseguir comprovar o nexo, né, entre o eletrodoméstico dele, que teve essa perda da vida útil, né, que foi queimado, Sim. com o período em que houve essa quebra, né, pela companhia, De entrega, companhia né, do fornecimento Exato. de energia. E a partir disso ele solicita diretamente, tá? Eu já tive esse problema, inclusive, uma televisão, consegui já diretamente com a Copel, notificando, mandando mensagem, tem canais oficiais que eles deram opção ou da substituição da peça, né, do conserto, ou ainda do valor em dinheiro. Na época eu preferi tentar arrumar a televisão. Não foi possível, a gente mandou na autorizado, não foi possível, então eles fizeram um pagamento em dinheiro. Tá? Geralmente, nesses casos, a companhia de energia ela acaba restituindo sim. Eu tive aconteceu comigo lá em casa, acho que cerca de 30 dias, eu quero até elogiar, porque a Copel acho que agiu de uma forma muito acertada e muito justa. Nós tivemos um problema de queda de energia e aí o filtro da minha casa parou de funcionar, filtro de água parou de funcionar. E aí não gelava mais a água, daí eu fui verificar o problema junto à empresa dona do equipamento, e ela disse que foi em razão desse problema da queda de energia, queimou uma peça lá super importante e que não tem no comércio, não se achava. A gente ficou quase 20 dias sem o filtro d'água para gelar água. E aí nós abrimos um chamado na Copel e eles, inclusive, em razão do problema com o laudo dessas empresas que fornecem as peças, dizendo que não tinha peça no mercado para comprar, eles disseram então que eu poderia comprar um filtro novo e eles iriam me reembolsar desse dinheiro. Então isso é bem importante, tem muita gente com dúvidas, isso tem acontecido com uma certa frequência. Fica aí a dica para você se você tiver esse problema. Tem muita mensagem do nosso WhatsApp com dúvidas e informações e elogios dos nossos ouvintes. Se você ainda não mandou mensagem, manda no 43 9994 1110. E aí, no final do programa, a gente vai sortear 5 entradas para a Expo Londrina 2022, válidas de quinta a domingo. Então, fique atento que nós vamos sortear no final do programa. O Tiago Vinícius, das Indústrias, disse: bom dia, Fernando e convidados, curtindo o programa com este assunto tão importante. Ouvindo, atento às dicas dos especialistas, com certeza temos um caminho a seguir. Outro ouvinte perguntou o seguinte: Fernanda, amo o seu programa. Obrigada. Fico muito feliz, viu, de ouvir, de saber que vocês estão gostando de tudo isso que a gente tem trazido para melhorar a sua vida, te deixar a sua vida aí mais leve e você mais feliz. E ela disse o seguinte, que ela paga a internet mensalmente. Olha isso não é um problema só dela, não. Paga a internet mensalmente, mas dificilmente ela consegue usar essa internet. Aí ela tem que recorrer para casa de amigos, ambiente de trabalho, e tem que sair, acaba tendo que sair de casa para poder usar a internet. E aí, o que ela faz, Tiago? O PROCON pode ajudar? Pode. Nesse caso, aparentemente já há uma falha na prestação do serviço, né? Não está chegando a internet da qual ela contratou. Ela pode fazer, inclusive, o teste, né? Tem sites que você faz o teste de quanto que está chegando da internet e ela conseguir comparar quanto que ela paga, né, de fato. Então, se tiver ocorrendo essa situação, ela pode fazer uma denúncia no PROCON, a gente notifica essa empresa, né, e inclusive pode dar quebra de contrato por falha na prestação de serviço. Ela não precisaria pagar, daí no caso, a multa de rescisão,
Então, vale a pena ela ir lá no Procon, mandar o e-mail para a gente, que a gente vai ajudá-la nessa situação. E vale a pena ir no Procon. Ó, a gente tem aqui várias pessoas contando sua experiência com o Procon, elogiando o trabalho do Procon. A Marli disse o seguinte: Fernanda, bom dia. Fernanda, bom dia. Estou curtindo o seu programa, tá show. Obrigada, Marli. Disse que teve um problema com empresa de telefonia e só conseguiu resolver com a ajuda do Procon. Então, Olha, elogiando o que trabalho do bacana. Procon. Parabéns para você e toda a sua equipe. Você tem uma equipe grande lá, né, Sim, Thiago? nós temos Que uma equipe bem trabalha com grande. você, um trabalho sério, com muita dedicação para ajudar a vida aí dos nossos londrinenses. O José Rogério disse o seguinte, que pagou uma fatura do cartão de crédito com atraso, ou seja, fora depois do dia do vencimento. Já enviou o comprovante para o banco, mas mesmo assim ele está negativado no Serasa e até agora ele não conseguiu pagar o saldo residual, aquilo que ficou faltando. E isso é uma das perguntas também que a gente recebe com frequência, e aí já fica aqui para o Norman poder responder, que é o caso quando as empresas nos cobram de forma indevida, ou seja, a gente não deve, ou já pagou, não deve, porque nunca deveu mesmo, porque não fez a compra, né, ou não contratou. Ou então, fez a compra, contratou o serviço, mas já pagou e está sendo cobrado de forma indevida, e aí, às vezes, é até negativado nos órgãos de proteção ao crédito de forma indevida, como é o caso do nosso ouvinte. O que ele deve fazer? Vamos lá, primeira coisa, ele já fez o que ele poderia fazer, que era enviar o comprovante de pagamento para o banco. O Código de Defesa do Consumidor fala que o banco tem até 5 dias para fazer a retirada do nome dele do Serasa. Então, se ele está nesse intervalo ainda, ele tem que aguardar. Se já já passou esse prazo de 5 dias, aí ele precisa formalizar uma queixa ou junto ao Procon ou ao Poder Judiciário para pedir a retirada imediata do nome dele do Serasa. Como você tem que agir quando você não fez uma compra e é cobrado, ou quando você fez a compra, pagou e é cobrado novamente, né? Vamos falar da primeira situação. Quando você não fez a compra e é cobrado indevidamente por um serviço que você nunca contratou, o primeiro caminho é você entrar em contato com a empresa que está te cobrando, informar a situação, anotar protocolo, número de quem te atendeu, o dia que você ligou, protocolo certinho e registrar a reclamação. Se mesmo assim você não tiver seu problema resolvido, o caminho é você procurar ou algum órgão de proteção ao consumidor, como o Procon, ou ajuizar uma ação judicial para que um juiz diga que esse débito não existe, mande a empresa tirar o teu nome do Serasa e ainda te pague uma compensação por indenização, a compensação, perdão, pelos danos morais que essa situação trouxe, né? E a segunda situação, quando você contratou, pagou e ainda assim é cobrado indevidamente, o Código de Defesa do Consumidor fala que o consumidor cobrado em quantia indevida que já pagou, ele pode reclamar o dobro do que ele está sendo cobrado indevidamente. Então, ele pode também ajuizar uma ação para exigir o pagamento do valor dobrado à cobrança indevida. Tá ótimo. Então, ó, se você está sendo comprado indevidamente, você pode ganhar um dinheirinho extra aí. Cobrar judicialmente em dobro aquilo que está sendo cobrado de forma indevida. E estamos recebendo vários elogios pelo trabalho do Procon, vários relatos de sucesso em razão da reclamação do Procon. Então, gente, tem que reclamar no Procon que resolve, viu? Ó, a Lucimari diz... a Lucimari não, perdão, o Nereu disse que teve problemas com a empresa de telefonia e o Procon ajudou a resolver o problema dele. É isso mesmo, né? O Procon e esse problema de telefonia, acho que é difícil quem nunca teve, viu, gente? Eu volto e meia, sou advogado, volto e meia e fico sabendo de informação assim. O João Donizete, Fernanda, acompanho regularmente seu trabalho, o programa desde que você iniciou, estamos felizes pelo sucesso a cada dia, Deus te abençoe sempre. Muito obrigada, João. Eu tenho os ouvintes tão carinhosos que me acompanham aí desde o início do Pai Querer por Você, e é isso que me move a acordar sábado de manhã e vir aqui feliz e contente para trazer informação de qualidade aí para a nossa comunidade. A Lucimari fez uma pergunta, disse que é servidora estadual, com empréstimo consignado. E aí ela quer saber se ela tem direito a fazer acordo com um banco. Norma? Acordo, só para entender, bom, eu vou partir da premissa de que ela está falando de que ela quer renegociar o Exatamente, consignado me dela. parece ser a renegociação de um consignado. Ela pode, né? Sempre é possível você pedir renegociação. Até voltando um pouquinho na questão do superendividamento, quando a gente fala a nova lei do superendividamento trouxe inclusive um mecanismo de conciliação dos débitos, né? Que é um mecanismo judicial que o consumidor pode ajuizar uma ação pedindo para o juiz reparcelar os débitos dele, e ele apresenta para o juiz um plano de pagamento das dívidas dele. Mas em qualquer momento é possível você entrar em contato com o seu credor e pedir
a renegociação. Se por acaso você não consegue renegociar, o que você pode fazer? Será que o judiciário pode auxiliar? Depende muito do caso concreto. Tem que ver se a taxa de juros cobrada está dentro da média de mercado, tem que ver se houve algum tipo de irregularidade na contratação, se o contrato tem alguma cláusula abusiva que permita a revisão. Então, se ela não conseguir revisar, alterar as condições de modo administrativo, o que ela vai precisar fazer é procurar ou o PROCON ou um advogado para fazer a análise específica do caso dela e ver se há alguma possibilidade de discutir cláusula judicialmente ou não. Eu estou aqui com 2 especialistas sobre os direitos do consumidor, o Thiago Mota, que é diretor do PROCON, que está vindo aqui, não sei nem quantas vezes o Thiago já participou, né? Tem tantas dúvidas dos consumidores e é uma alegria sempre receber o Thiago aqui. Também estou com um advogado especialista em direito do consumidor, Norman Procheneto, que também é professor dessa área. A gente está falando aqui sobre essa semana do consumidor, todos os direitos que envolvem o consumidor, a vida do consumidor e principalmente tirando as dúvidas dos nossos ouvintes, que são muitas. Eu quero ver a gente dar conta desse WhatsApp hoje. Mas aí já quero deixar um compromisso aqui com a gente, porque a gente vai para o último bloco agora, de que as perguntas que a gente não conseguir responder, eu vou encaminhar para vocês, se vocês puderem elaborar uma resposta, para que a gente possa encaminhar para não deixar os nossos ouvintes com dúvidas ou voltar para responder esse monte de perguntas, de um monte de dúvidas aqui também no Pai Querer por Você. Eu fiz uma chamada no terceiro bloco agora há pouco, dizendo que a gente entraria com link ao vivo para conversar com a juíza do juizado especial da Maria da Penha, doutora Márcia, mas infelizmente a gente teve um problema com a internet, provavelmente a internet dela, tá? Então, um problema técnico na internet da doutora Márcia, e por isso a gente não conseguiu bater um papo com ela. A gente ia falar sobre um projeto chamado Justiça para Elas, mas a gente vai falar sobre isso no próximo Pai Querer por Você, então você não vai perder, você vai ver que legal esse projeto que busca a erradicação da violência contra a mulher. Agora são 10h41, a gente já volta com mais Pai Querer por Você. No próximo bloco, a gente vai conversar com o Fábio Posa, no quadro Controle o Bolso, sobre o preço da gasolina que está nas alturas. E eu quero aproveitar, pesquisar aqui, ó. Eu quero fofocar aqui com o Thiago no próximo, no próximo bloco, saber que história é essa desse aumento dos preços do combustível de forma antecipada. Teve muito posto multado em Londrina. Já a gente volta.
Estamos de volta com o Pai Querer por Você. Agora são 10h44, falando sobre a Semana do Consumidor. E olha, eu falei para o Thiago quando ele chegou, eu falei, imagino como você trabalhou essa semana, dando entrevistas, né? Ajudando aí os nossos londrinenses com os problemas relacionados ao consumo. E aí ele me disse o seguinte, é nada, já faz 2 semanas que eu estou trabalhando muito. Trabalhei muito quando teve a alta do combustível. O que aconteceu? Porque o problema é o seguinte, nós enfrentamos a alta do combustível, os postos todos lotados, né, se eu não me engano, era numa sexta-feira, e o povo falando, escuta, mas já aumentou o preço no posto, mas o preço nem foi autorizado, o aumento ainda. O que aconteceu, Thiago? Pois é, Fernando, foi muito trabalho na semana passada. O que aconteceu, resumidamente? Na quarta-feira, a Petrobras anunciou um reajuste, na quarta-feira à noite, né? Tanto da gasolina quanto do diesel. Em relação à gasolina, foram 18,8% e diesel 24,9%. Isso na quarta. Na quinta-feira, nós tivemos notícia de que vários postos já estavam repassando esse aumento, só que ele só teria validade a partir de sexta-feira. Então, a partir daí, muitos consumidores nos relataram. Então, eu só me equivoquei com relação à data. Os postos lotaram na quinta-feira e os preços já tinham aumentado na quinta sem autorização, só podia aumentar na sexta. Foi isso que aconteceu. Aumentar na sexta-feira. Então, muitos consumidores saíram correndo, foram tentar abastecer e virou aquela loucura, e foram lesados, porque pagaram mais caro do que deveriam. E em diversos postos, foi constatado que já houve esse repasse ainda na própria quinta-feira. Então, os consumidores acabaram tentando se antecipar, né? Só que, na verdade, o posto estava lesando essas pessoas. E como é que vocês tiveram conhecimento de quais postos estavam agindo dessa forma? Além de denúncias da população, denunciaram a gente através das redes sociais, marcaram a gente em diversos posts, encaminharam também através do nosso e-mail oficial, foram no Procon, levaram notas fiscais. Nós tivemos esse trabalho da população que nos auxiliou muito em relação a esse tema, e também nossos fiscais, né, foram verificar, tiraram fotos de alguns postos que estavam também nessa situação. A partir daí, o Procon, com esses indícios de irregularidades, nós notificamos esses postos, né, que já passaram de 40, que possuem indícios de que houve esse aumento antecipado. Então, como é que funciona, só para eu poder explicar para a população? Hoje, nós vivemos, né, num livre mercado. No entanto, o Código de Defesa do Consumidor ele tem no artigo 39, inciso 10º, que é a proibição da elevação sem justa causa de preço ou produto. No entanto, a gente só consegue, segundo uma análise nossa, só consegue aplicar esse artigo a partir do momento que nós não estamos no livre mercado, porque são duas questões conflitantes, tá? Nesse caso dos postos, nós não temos um livre mercado de fato, porque é um monopólio, nós estamos numa crise sanitária, numa crise financeira, então o consumidor é impelido a comprar esse combustível, né? Ele não tem uma outra opção. Então, a partir disso, a gente pode sim aplicar, né, a elevação sem justa causa para que os donos de postos que aumentaram sem a determinação, sem o prazo correto, a gente pode aplicar uma multa aí para que eles... E não foram 2 postos, né, Não. gente? O Thiago falou que foram mais de 40 postos que foram multados em Londrina com o aumento antecipado do valor do combustível. Então, ó, tem que denunciar mesmo. Denuncia, marca o Procon, manda e-mail, liga, vai no Procon, porque nós temos que nos proteger desses abusos que praticam contra a nossa vida. E olha, já tá difícil pagar a conta do jeito que tá, né? Aí vai aumentar e ainda aumentar antes do prazo. Ah, vocês estão de brincadeira com a gente, né? Olha, eu vou falar, brasileiro sofre, viu? E tem uma pergunta também, que é uma pergunta muito comum que eu não posso deixar de fazer, e até nós tivemos uma pergunta específica de um ouvinte hoje sobre isso. O Rodolfo Dias disse o seguinte: paguei um espaço para festa de casamento, a pandemia impediu que esse casamento se realizasse e agora o espaço diz que não concilia, não tem como conciliar com uma nova data. E aí já vem a pergunta de um monte de ouvintes que a gente recebeu aí nesses últimos programas relacionados a isso. Muitas pessoas compraram viagens e compraram festas, né? Alugaram um espaço para fazer festa de casamento, formatura e tudo mais. Eu sei que na pandemia houve uma mudança na legislação, que aí você não era obrigado a devolver o dinheiro por motivo de força maior, qual seria a pandemia, mas que você poderia remarcar esse evento ou essa viagem em outra data. Isso ainda está valendo? Ainda está valendo porque a lei que estabeleceu essas alterações, ela diz que as alterações vão se manter enquanto durar o estado de emergência em saúde pública, que ele ainda
esse estado ele ainda permanece, né? Então, a lei ainda vale, tanto que depois que ela foi inicialmente publicada, houve alterações e essas alterações eram sempre para prorrogar prazos e ainda vale. Para quem comprou passagem aérea ou pacote de turismo, alguma coisa nesse sentido, a orientação qual é? As empresas ainda podem fazer a remarcação tem que ser feita dentro de um prazo específico e sem custo para o consumidor, e aí o consumidor não pode ter nenhum pagamento adicional, mudou a data, você tinha comprado uma data que não era alta temporada, agora você quer remarcar para a data de alta temporada. Essa remarcação tem que ser feita sem ônus, sem custo ao consumidor. Agora, o consumidor também pode optar pela devolução do dinheiro. Não quero mais viajar, eu quero meu dinheiro de volta. Nesse caso, a lei estabelece que o dinheiro pode ser devolvido em até 12 meses, e aí, nesse caso, o consumidor, infelizmente, pode ficar sujeito às penalidades pelo cancelamento. Então, tá? tem multa. Caso você opte pelo cancelamento, sim, foi a legislação que foi criada para evitar que companhias aéreas quebrassem praticamente, porque se ela fosse ser E as obrigada a empresas de devolver, eventos também, né? de eventos Porque também. às vezes a gente só pensa do nosso lado, sabe? A gente às vezes é um pouquinho egoísta e a gente só pensa do nosso lado, eu não pude fazer a festa, não pude viajar e tal, e a gente esquece que tem muita gente que foi prejudicada, principalmente quem trabalha com viagem e com eventos, muita gente quebrou nessa pandemia. Então, às vezes, você fazer com que ela devolva o dinheiro neste momento, no momento que ela está com dificuldade até de sobrevivência, de pagar as contas, e de um dinheiro que ela já gastou lá atrás, né, para pagar as contas, também nós teríamos um problema ainda maior na nossa economia. Então, sempre pensar também no outro, né? A gente precisa resolver a nossa questão, mas também pensando no outro, tendo um pouquinho de empatia, de compaixão com o próximo que está passando por uma dificuldade financeira, porque está hoje dentro de um negócio que foi mais afetado durante a pandemia, ou evento, ou então viagens. E aí, então, se você precisar cancelar, não tiver como remarcar por sua decisão, então, como o Dr. Norman explicou, você estaria sujeito às sanções contratuais, como multa e tudo mais. Vamos fazer o sorteio? O pessoal participou muito do Pai Querer por Você hoje pelo WhatsApp, e hoje a gente vai sortear agora 5 entradas para a Expo Londrina 2022, que vai acontecer do dia 1 a 10 de abril. Eu já dou com a bota e com o chapéu pronto, viu? Eu adoro exposição. Quero ficar lá no stand da Pai Querer para conhecer meus ouvintes. Vou ficar lá recebendo os ouvintes para a gente bater um papo. E quero agradecer a participação de vocês em massa hoje no Pai Querer por Você, quando a gente falou sobre o consumidor. Vocês mandaram várias dúvidas, tem várias que ficaram para trás que a gente não vai dar conta de responder, mas vamos marcar um próximo bate-papo para a gente terminar de tirar as dúvidas dos nossos ouvintes. Vamos ver quem ganhou? Olha só, ganharam ingressos para a Expo Londrina 2022, que podem ser utilizados de quinta a domingo. Quero explicar. Você, quando vai adquirir um ingresso para a Expo Londrina, você compra por um valor menor de segunda a quarta e um valor um pouquinho maior para você poder ir de quinta a domingo. E os nossos ingressos são válidos para a entrada de quinta a domingo. Quem ganhou foi Reinaldo, final 8419 do celular. Ângela, final do celular 5299. Tiago, final 9774. Pedro, 3556 e a Tainá, 4436. Pode colocar a bota, prepara o chapéu que a gente se encontra na Expo Londrina 2022. Vou me despedir já dos meus convidados. Vocês viram? É muito rápido. Termina muito rápido. Norma, muito obrigado. Venha sempre. Muito obrigado por ajudar os nossos ouvintes a dirimir, a tirar suas dúvidas aí do direito do consumidor. Fernando, eu que agradeço o convite mais uma vez. Novamente cumprimento o Dr. Tiago pelo trabalho de excelência que o PROCON está fazendo. E é um prazer. Sempre que precisar, eu estou à disposição para estar presente com vocês aqui. Obrigada. Tiago, primeiro eu quero te parabenizar pelo trabalho que você está fazendo, realizando juntamente a sua equipe à frente do PROCON Londrina. Parabéns. Tem que reclamar mesmo, tem que ir no PROCON, tem efetividade, faz diferença. E pode mudar muita coisa, não só para você que teve problema, que foi lesado, mas para todo mundo da nossa comunidade, que aí pode sofrer os reflexos positivos dessa sua reclamação no PROCON. E muito obrigado por ter vindo no Pai Querer por Você agora com sua imagem, né? Primeira vez. Eu que agradeço, Fernanda. Muito obrigado a todos os ouvintes, né, que mandaram perguntas, mandaram elogios também. É sempre um prazer poder estar ouvindo. A gente trabalha justamente, né, para dirimir as dúvidas, para agradar também os consumidores. Foi muito gostoso esse bate-papo. Gostaria de agradecer o Dr. Norma, especialista no assunto, uma pessoa que conhece muito. Né? Eu direto recorro a ele em muitos casos. Então é só isso. Muito obrigado, um bom dia a todos, né?
E aí vamos marcar uma próxima que ainda ficou faltando bastante Muita assunto. dúvida. Agora vocês vão ficar com o quadro Controle o Bolso. O nosso especialista Fábio Posa vai falar, vai dar dicas preciosas e muito simples de como você pode fazer para economizar combustível e não se apertar tanto no final do mês, porque não tá fácil, tá valendo ouro esse combustível. E na sequência, vocês ficam com JB Faria e Lino Ramos no Pai Querer Rádio Opinião super especial. Então, um bom final de semana a todos. Fiquem com Deus, um grande beijo e a gente se vê no próximo sábado com mais um Pai Querer por você. Beijo! Controle o bolso. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes. Essa semana nós recebemos a notícia de um novo aumento na gasolina. E não é um aumento qualquer, né? Foram 18,7% de aumento na gasolina. Então, mais do que nunca, fica importante a gente economizar combustível. Então, no programa de hoje, a gente vai falar um pouco sobre como economizar combustível. A primeira dica, e acho que a mais importante, é tentar racionalizar o uso do carro, né? Usar o carro menos, se possível, fazer mais trajetos curtos a pé ou com bicicleta ou alguma coisa alternativa. Se isso não é possível, tem 4 dicas aqui para a gente tentar gastar menos combustível enquanto estiver rodando com o veículo. O primeiro deles diz respeito a peso. Quanto mais leve tiver o carro, menor vai ser o consumo de combustível. Então, se você tem por hábito ficar carregando coisas no carro que são desnecessárias, ferramenta, roupa, sapato, tira tudo, deixa o carro sem nada. E isso algumas pessoas levam, mas, por exemplo, o peso de outras pessoas é importante também no carro. Então, se você vai no supermercado e leva a família inteira, no trajeto você vai gastar mais combustível. Então, procurar ir só quem é necessário que vá até os lugares para racionalizar o uso do combustível. Segundo ponto importante é pneu. Você deve sempre andar com o pneu do carro calibrado. À medida que o carro anda com o pneu murcho, ele aumenta o arrasto e o consumo de combustível. Então, isso pode dar uma influência importante no final do mês. Outra coisa é relacionada à manutenção. Manutenção, né, motor desregulado, vai consumir mais combustível, mas tem coisas mais simples. Se você andar, por exemplo, com o filtro de ar do veículo velho, sem trocar, e o filtro de combustível velho, você pode aumentar em até 15% o consumo de combustível deste carro. Então, é importante sempre manter esses itens com a manutenção adequada. E, por fim, vamos falar um pouco do uso do ar-condicionado. Agora que o verão está acabando, se possível, não usar o ar-condicionado dá um impacto importante no consumo do veículo. Então, logo pela manhã, quando está mais fresco, andar com o veículo com o vidro aberto, desde que em baixas velocidades, é uma ação importante para economizar combustível. Se você estiver na estrada, não. Aí é melhor você andar com o vidro fechado e o ar ligado. Em velocidades superiores aí a 70, 80 por hora, isso acaba não sendo tão relevante. Mas dentro da cidade é. Então, isso é uma coisa que você pode fazer também para economizar combustível. No fim, mantendo mecânica em dia, pneu calibrado, usando o ar com racionalidade, não carregando peso, você pode chegar a economizar até 30% no volume de combustível que você usa dentro de um mês, ok? Essa é a dica de hoje. Então, eu desejo a todos aí um ótimo final de semana e até a próxima.